Olá, suas maravilhosas! Sejam bem-vindas ao nosso Entre as Panelas. Aquele lugar que vocês já sabem, né? Vocês encontram aquela força adicional para permanecerem firmes na dieta, porque aqui desistir não é uma opção. Vamos aguardar o Instagram notificá-las que estamos ao vivo pra gente começar. Vamos chegando, suas maravilhosas, que hoje eu tô muito animada. E você que já chegou, clica nesse aviãozinho aqui e compartilha com pelo menos 3 amigas que estão precisando de uma força aí no processo delas de emagrecimento e de ordenamento da alimentação. Lu, querida, que alegria te ver por aqui. Fran, Rosângela, Lilian, vamos chegando. Vocês já sabem, né? Eu estou aqui porque eu quero que vocês sejam mulheres mais magras, mais confiantes, bem juntinhas de Deus. Entendam o valor e a dignidade que vocês têm e comecem a ordenar o agir de vocês de acordo com essa dignidade. Vamos lá então. Vocês podem estar perguntando aí, né? O que a Ivana está fazendo aqui numa quinta-feira se o Entre as Panelas é às quartas-feiras? Se você está perguntando isso é porque você não assistiu a live de ontem, não é verdade? Porque na live de ontem eu expliquei o que ia acontecer. Mas o vídeo da live de ontem está no YouTube já, então vocês sabem que eu estou colocando os vídeos Entre as Panelas na rede vizinha. Se inscrevam no canal, deixe seu comentário para eu saber que você passou por lá. Isso é muito importante para mim e para o trabalho que eu estou fazendo. E hoje a gente está começando um Entre as Panelas edição especial. Isso mesmo que você ouviu, estamos na edição especial. O tema que eu falei para vocês que eu ia contar hoje é Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse é o tema da nossa edição especial. A gente vai ficar juntas de segunda a sexta até o dia 4 de março. Até o dia 4 de março. Eu vou estar aqui com vocês todos os dias, de segunda a sexta, elevando o seu ânimo e a sua disposição para fazer o que precisa ser feito. Então, assim, o ano já virou, o carnaval já passou, agora é a hora. Não dá para ficar esperando até a Páscoa. Então, agora é a hora de colocar as suas metas para jogo. O seu autocuidado como prioridade. E eu vou estar aqui junta com vocês. Vou estar bem juntinho de vocês. 2024 chegou te convidando. Chegou te convidando e é a hora de aceitar logo esse convite e se colocar em movimento. Não é verdade? Vamos lá então, gente. Por isso, eu vou começar essa série com vocês para começar esse aquecimento. Quando a gente vai correr, antes de correr a gente não faz um aquecimento? Antes de dar a nossa caminhada, a gente não precisa fazer um aquecimento, colocar o corpo preparado para isso? Então é isso que a gente vai fazer. Até o dia 4 de março, a gente vai estar aquecendo o corpo. Depois, no dia 5, vai começar a jornada despertar, do dia 5 ao dia 7 de março, às 20 horas, horário de Brasília. Ali eu vou colocar vocês na linha de largada. Eu vou dar 3 aulas bastante profundas sobre a relação do cuidado do corpo com a nossa intimidade com Deus e como conseguir ter essa constância no processo para alcançar o emagrecimento definitivo de uma vez por todas. Então, nessas 3 aulas, a gente vai abordar tudo isso de uma maneira muito profunda e eu quero que vocês estejam comigo. E depois, no dia 7, aí a gente vai dar a largada. No dia 7 eu vou abrir as inscrições para o programa Cuide-se, tem até algumas alunas minhas aqui agora assistindo. E o meu programa Cuide-se, ele é um programa de emagrecimento e autoconhecimento em grupo. E eu cuido de vocês assim, de maneira muito próxima. E ofereço ali pra vocês, eu falo que é o kit da mulher maravilhosa, pra vocês carregarem na bolsa e poderem usar, né, a hora que precisa. Pra realmente, assim, com instrumentos muito simples, para que vocês consigam se tornar mais magras e mais confiantes juntos de Deus. Tá certo? Então é isso, vamos começar o nosso aquecimento com essa palavra maravilhosa que eu tenho certeza que já vai colocar aí uma brasa no coração de vocês. Eu quero que vocês sintam o coração de vocês hoje ardendo com essa brasa. Em João, capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: "Tem de bom ânimo, eu venci o mundo." Eu quero conversar com vocês hoje sobre isso. Muitas vezes a gente tá no mundo e a gente se sente pressionada, soterrada, sem conseguir lidar com os acontecimentos e com as decisões mais simples da vida. Quer ver? Olha só, vocês já pararam para pensar como que um atraso, como que um incidente, às vezes quando um filho derrama um suco na mesa, ou quando o marido deixa ali a toalha molhada em cima da cama, como que essas pequenas coisas parecem mexer com a gente, emocionalmente falando? Como a gente está suscetível a esses pequenos acontecimentos, parece que tudo é grande demais.
E a gente vai até perdendo o senso de proporção entre esses acontecimentos. Vocês conseguem notar isso aí no dia a dia de vocês? Falem aqui pra mim. Toda essa hipersensibilidade que a gente tem faz com que a gente vá olhando para a vida com um peso, com uma gravidade. E se a gente não estiver muito atenta, tudo vai perdendo a cor. Tudo vai perdendo a cor, vai virando ali um filme em preto e branco. Um filme que eu falo assim, não é nem um filme qualquer, vai. É um drama ou uma tragédia grega, mas em preto e branco. Fica a impressão que tudo e todos à nossa volta estão ali para tirar a cor da nossa vida. Tudo consterna a gente. A presença do outro consterna a gente. O agir do outro consterna a gente. Os acontecimentos da vida consternam a gente. E a nossa vida vai ali, ó, sumindo. Perdendo o movimento, perdendo o colorido. Aí, para aliviar toda essa tensão, toda essa, às vezes, solidão, todo esse incômodo, toda essa raiva, toda essa tristeza, o que a gente faz? O que você faz? Eu sei. Busca comida. Busca alguma distração, busca algum consolo, né? E a gente aqui, como a gente fala sobre emagrecimento, normalmente vocês buscam comida. Só que a comida, gente, vamos lá, passado aquele efeito anestésico da hora que a gente está envolvida ali na presença da comida, o que acontece? Ela colore o seu dia? Ela vem te tornar melhor, mais animada? Ou ela te soterra mais ainda? Ela pesa mais ainda? Tira mais o seu ânimo? Tira mais a sua disposição? É isso, não é? Ela vem e ao invés de trazer realmente esse alívio, eu falo que tirar a válvula, né, aliviar a pressão de dentro da panela, não. Ela vem piorando tudo. Então é uma ilusão que a gente tem de que a comida vai trazer alívio. Não traz. Essa que é a verdade. Não traz alívio. Não traz ânimo. Ela traz mais desânimo. Ela te tira mais do movimento da vida. Por isso que nos próximos dias eu quero exortar cada um de vocês que está aqui comigo a trazer cor e a trazer alegria para a vida de vocês. Porque isso determina a forma como a gente vai acordar de manhã e a forma como a gente vai lidar com as pessoas e com as coisas que acontecem no nosso dia. Com as escolhas que a gente vai ser capaz de fazer no nosso dia. A vida é linda, a vida é gostosa de ser vivida. E, assim, eu falo do fundo do coração pra vocês. Não importa onde você tá e o que tá acontecendo. A vida é linda. Ela é gostosa de ser vivida. Escuta, a vida é linda. Ela é gostosa de ser vivida. Independente do que esteja acontecendo, independente de onde você tá. E é a esse lugar de ânimo e disposição diante do mundo que eu quero trazer vocês durante esse processo, até o dia 4. Talvez hoje, ouvindo isso, você não tenha dimensão do que eu tô falando. Mas ao longo desses dias, eu vou mostrar para vocês, para cada uma de vocês, como que isso é verdade. E para começar, eu falo, né, Jesus pediu para eu vir aqui dizer para vocês com as palavras dele: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que isso quer dizer? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Porque Jesus falou pra gente, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele deixou um mapa pra gente. O mapa de um caminho a percorrer, para que a gente tenha vida em abundância. Para que a gente tenha esse ânimo. Para que a gente tenha esse ânimo diante do mundo, diante da realidade, diante das coisas que a gente precisa abrir mão. Como, né, as comidas que a gente gosta. Então, quando a gente olha para a vida dele, tem algo de muito interessante. Porque depois que Jesus foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo, né? O Espírito Santo desceu sobre ele e levou ele para o deserto. E aqui a gente começa a olhar, a nossa vida de batizado, ela segue também um mapa, esse mesmo mapa. Então Jesus veio e trouxe o mapa pra gente tem que olhar pra ele para aprender a percorrer o caminho, senão fica muito mais difícil. A gente fica andando como se estivesse andando num labirinto ou numa estrada escura. Quando a gente olha para a vida de Jesus, é como se ele iluminasse.
Então eu queria trazer hoje essa luz diante do caminho que ele percorreu para vencer o mundo. E aqui começa o itinerário dele quando ele diz assim, ó, eu venci o mundo. O que é esse mundo que ele precisou vencer para deixar esse caminho claro pra gente? O que é esse mundo? São 3 coisas, na verdade. E aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre essas 3 coisas. Hoje a gente está só começando, né? É o primeiro dia do nosso aquecimento. Então vamos lá. Depois de Jesus ser batizado, ele foi levado ao deserto pelo Espírito. E no deserto, a primeira coisa que ele fez foi jejum. Vocês lembram? Jesus jejuou por 40 dias. Então, a primeira coisa que Jesus precisou vencer foi a ele mesmo. O primeiro inimigo do homem qual é? A carne, ou seja, ele mesmo. É ali, né? É a briga da alma com o corpo. Então, depois do jejum, isso foi o primeiro inimigo. Então, o primeiro inimigo do nosso ânimo, quem que é? Somos nós mesmos. Quando a gente está ali desanimada, é para esses 3 inimigos que a gente tem que olhar e ver o que está acontecendo. O primeiro deles, então, a gente tem aqui, Jesus foi para o deserto jejuar. Então, a primeira coisa que ele precisou vencer foi ele mesmo. O estômago dele, né? O corpo, os desejos do corpo, a fome. Então, esse é o primeiro inimigo que tira a cor da nossa vida. É a falta de domínio próprio. Tá? Depois do jejum, o que aconteceu? Quem lembra? Jesus foi levado ao deserto, jejuou. Depois de 40 dias, o que aconteceu? Quem é que lembra? O que houve? Jesus foi o quê? Tentado. Segundo inimigo nosso, qual que é? O demônio. São as tentações. É a segunda coisa que vem tirar a cor da nossa vida e tirar o nosso ânimo, apagar a nossa vontade de viver. Apagar o nosso vício, a nossa garra, a nossa vontade de estar aqui e de ver o brilho na vida. É o demônio, são as tentações. Tá? Então, cair nas tentações faz com que a gente perca o ânimo diante da vida. O que são essas tentações? Onde elas acontecem? Elas acontecem aqui, ó, na nossa cabeça. Né? A ação do demônio está aqui na nossa cabeça, afeta os nossos sentidos. São pensamentos, são desejos que nos acontecem. E a gente tem a clara sensação que aquilo vem de outro lugar, que não é do nosso coração. Vocês já tiveram essa sensação? Muito clara? De onde está vindo? Às vezes você fica um pensamento às vezes recorrente. E você fala, gente, sai daqui. Ah, nos bolos de chocolate. Pois é, sai daqui, dá vontade de fazer isso, né? Enxotar. Parece aquele diabinho e o anjinho aqui do lado. Parece uma voz de fora mesmo, que fica ali. Ou então direciona o seu olhar para onde você não quer olhar. Fica o pensamento recorrente, seu olhar direcionado ali para onde você não quer olhar. Percebe? Ou aquela música que não sai da tua cabeça. Que você passou num lugar, ouviu e aquilo ficou. E não é uma música boa, é uma música ruim para você. Então, quando a gente olha para as tentações, né, isso é o nosso segundo inimigo, é o demônio. E terminadas essas tentações, o que Jesus foi fazer? Jesus foi pregar. Jesus foi, né, como um bom pastor, arrebanhar ovelhas. Ele foi para o mundo, gente, literalmente. Então existe essa sequência, né? E o que o mundo devolveu para Jesus? O mundo devolveu o quê? Amor, tranquilidade, acolhimento, elogio, né? Ele foi aceito, ele foi amado, ele foi bem recebido, né? Jesus chegou, foi assim? Não foi, né, gente? Vamos lá. Ele foi rejeitado, ele foi injustiçado, ele foi incompreendido, ele foi caluniado, ele foi traído, ele foi torturado. Foi isso que Jesus recebeu do mundo. E a gente, né, sentada no sofazinho da nossa casa, a gente quer receber o quê? A gente quer receber acolhimento, carinho, colo do mundo. Não vai. Não vai. Porque esse é o nosso terceiro inimigo. Então, nós temos 3 inimigos. A carne, o demônio e o mundo.
Quantas de nós sucumbimos diante de uma traição ou diante de uma crítica? Quantas de nós? Quantos da gente, assim, a gente desanima diante, às vezes, do resultado de uma eleição, diante de uma maldade noticiada, diante de uma pandemia? Isso é o mundo abafando o nosso ânimo. Sabe por quê? Uma pessoa sem ânimo, ela é uma pessoa o quê? Desanimada, não é? E o desânimo, gente, ele vem da desesperança. A gente vai falar muito sobre isso esses dias. Muito sobre isso. Agora, o que nos move ao bem não é a esperança? A esperança tem essa qualidade de nos mover em direção ao que é bom, belo e verdadeiro. A gente olha com esse olhar do que pode vir a ser e a gente quer aquilo. Então, quando a gente permite que esses 3 inimigos abafem o nosso ânimo, a gente está abafando junto a nossa esperança. E aí, quando Jesus diz e fala assim, quando Jesus chega e diz assim, eu venci o mundo, ele não está falando somente da ressurreição, ele não está falando só que ele venceu a morte, não. Mas foi por todo o caminho dele. Ele venceu o mundo por todo o caminho. Todo o caminho que ele nos deixou. Ele venceu a carne, ele venceu o demônio e ele venceu o mundo. E ele fez isso, gente, para nos infundir a esperança. A esperança é uma virtude cardial, uma virtude teologal, ela é infusa. Então, ele veio infundir essa esperança no nosso coração. Ele é homem, ele é Deus feito homem, de carne e osso, como eu e você. E ele veio para nos mostrar que é possível. Por que é possível? Porque a gente foi feita a imagem e semelhança dele. Então, tudo que eu faço, vós também podereis fazer. Então, a gente pode, porque ele fez. Então, ele veio alimentar a nossa esperança, ele veio mostrar um caminho que é possível. Agora, na vida de Jesus, ele fez tudo de maneira perfeitíssima, né? Porque é Deus feito homem. Então, ele é o nosso modelo. E quando a gente olha aqui a sequência dos acontecimentos da vida dele, é importante a gente entender que primeiro ele venceu a si mesmo, foi o jejum. Depois que ele venceu a si mesmo, ele foi enfrentar o demônio. Existe uma sequência. Depois ele venceu o demônio e somente depois ele venceu o mundo. Mas na vida da gente, a impressão que a gente tem é que tá tudo misturado. Vem os 3 juntos, os três inimigos pressionando a gente ali de todos os lados. É essa impressão que a gente fica. Só que igual eu falei com vocês, Jesus fez as coisas do jeito perfeitíssimo. E a gente tem que olhar pro jeito que ele fez para querer imitar. Porque o nosso jeito é torto e atrapalhado e misturado mesmo. Então a gente tem que olhar para Jesus. Então se eu quero ordenar o meu ânimo, se eu quero restaurar o meu ânimo, a minha disposição para o trabalho, a minha disposição para agir no bem, para escolher melhor, para emagrecer, sabe, para me tornar mais magra, mais confiante, a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar e ver o que Jesus fez. Qual foi a sequência que ele fez? Então primeiro, gente, primeira coisa, se eu quero encontrar ordem, é olhar para onde? Para o domínio próprio. Aqui é uma hierarquia, assim, é como se fosse uma escada para eu construir uma força de ação. Então, primeiro eu venço a mim. Eu encontro esse lugar de domínio próprio sobre essas coisas mais sensíveis. Depois é o demônio. Eu tenho mais força para poder enfrentar o demônio. E depois, vencendo o demônio, eu tenho mais força para enfrentar as coisas que vão vir do mundo. Então, como que eu espero lidar bem com uma traição? Como eu espero não me desesperar diante de uma pandemia? Se eu não consigo controlar o que eu escolho comer? Se eu sucumbo diante da coxinha, ou do brigadeiro, ou da torta de chocolate, igual a Ana falou aqui? Se eu não consigo levantar no horário? Se eu fico horas ali sentada, rolando, um monte de coisa para fazer, mas rolando o dedinho na tela do celular? Eu não vou conseguir lidar bem com as coisas que vierem do mundo. Então, tem de bom ânimo. Eu quero que vocês saibam assim, é possível vencer esses 3 inimigos. E por onde a gente começa? É pelo domínio próprio. É pelo domínio próprio que a gente dá o start.
É o domínio da alma sobre o conforto, o domínio da alma sobre os desejos do corpo. Por isso que eu quero que vocês fiquem aqui comigo e entendam a importância do autocuidado. Eu quero que vocês se animem no processo de emagrecimento. Porque esse é o caminho. É o caminho que vocês precisam para restaurar o ânimo, a disposição, a esperança de vocês. Vocês percebem isso? Perfeito. Dominar a si mesmo, vencer a si mesma primeiro, é a primeira coisa. Tá tudo atrapalhado? Aonde a gente tem que colocar energia? Domínio próprio. Nas pequenas coisas do dia. Nas pequenas. É levantar no horário, é comer o que faz bem pra você, é ir fazer o exercício. É aqui. É aqui que a vida de vocês vai começar a tomar forma e se ordenar. E vocês vão ver o brilho no olho começar a ser restaurado. Tá certo, gente? Olha só, esse foi o nosso primeiro dia do aquecimento. Eu quero muito que vocês chamem as amigas de vocês, porque vai ser realmente uma injeção de ânimo esses dias que a gente vai ficar juntas. E vocês precisam se colocar em movimento, tá certo? Eu vou colocar os links para inscrição na Jornada Despertar para vocês aqui na bio. Então façam a inscrição de vocês, entrem no grupo de WhatsApp, porque a gente tá só começando. A gente tá só começando e eu quero vocês bem juntinhas de mim. Combinado? Um beijo grande, fiquem com Deus e ao trabalho!